Olá, hoje no Mundo Político as avaliações setoriais do governo Lula. Pesquisa Atlas Intelligence recém-divulgada traz as impressões populares sobre o desempenho da atual gestão do Planalto por áreas de atuação. Quais políticas despertam mais críticas e maior atenção? O levantamento aborda ainda a imagem geral do governo, aprovação presidencial e de outros líderes políticos, atuação do STF e expectativas econômicas. Eu converso sobre os principais apontamentos da sondagem com o CEO da Atlas, Andrei Roman. Andrei, um prazer recebê-lo novamente no Mundo Político. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Andrei, a pesquisa mais recente da Atlas mostrou que o setor com pior aprovação para o governo Lula é a segurança pública, aí com 56% de ruim, péssimo e 20 pontos de saldo negativo no comparativo da série histórica. O quanto à crise na Bahia, Andrei, com uma escalada aí de violência e muitos questionamentos à atuação policial que estampam há semanas, o noticiário nacional contribuiu para esse quadro. De fato, o tema segurança pública ultrapassa essa questão de ter a pior avaliação setorial quando a gente olha o desempenho do governo área por área. Pela primeira vez na série temporal das pesquisas Atlas, a gente vê nessa última pesquisa, em primeiro lugar, o tema segurança pública também quando a gente pergunta sobre quais são os maiores problemas que o Brasil enfrenta. Precisamos lembrar que, ao longo da última década, a maioria das vezes, quando a gente fazia essa pergunta, o tema que aparecia em primeiro lugar era o tema corrupção. Depois, durante a pandemia do Covid-19 e no contexto de impacto econômico muito grave que a pandemia causou, a crise na saúde pública e esses temas econômicos se destacavam bastante nessa pergunta. Hoje em dia, quando a gente pergunta sobre isso, o tema segurança pública domina as duas outras, o tema da economia e o tema da corrupção. Então, de fato, segurança é um grande desafio para o governo hoje, não apenas para o governo federal, mas também para os governos estaduais. Algo que contribui, como você bem lembrou, para que isso seja um tema de grande desafio para o governo, é que hoje em dia a situação da segurança pública no Nordeste talvez esteja pior do que a média nacional. É uma crise muito grande que começou, a gente precisa lembrar, no Rio Grande do Norte, né, com as grandes rebeliões nos presídios, e também agora, mais recentemente, na Bahia. Bahia vem sendo recordista a nível nacional em termos de assassinatos pela polícia. Cada vez mais a gente vê eventos violentos que viralizam no contexto do Estado, e é de alguma forma uma situação que se reflete em outros estados do Nordeste. A gente viu o caso do Pernambuco recentemente, também no Ceará. E o que une esses estados todos e contribui para que isso pese de maneira bem negativa para o governo federal é que a região Nordeste é a região onde tradicionalmente o Lula tem o seu melhor desempenho, né? Hoje em dia também, quando a gente vê os cruzamentos por região, a região Nordeste é a região com a maior avaliação positiva do governo, sendo que nesse tema da segurança pública, a situação muda, né? Então, há uma correlação muito forte por conta da polarização política nas avaliações setoriais, sendo que o tema que mais se separa hoje dos outros é o tema da segurança pública, principalmente por conta dessa situação muito problemática para o governo federal e para os governos estaduais na região Nordeste. Andrei, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou nesta segunda-feira em Brasília, né, o repasse de mais de 20 milhões de reais para reforçar a segurança pública na Bahia. Também autorizou o envio da Força Nacional ao Rio de Janeiro, onde também estamos tendo episódios, né, aí bastante chamativos. Anunciou ainda um novo plano nacional para o setor focado no combate às facções, com orçamento de 900 milhões de reais em 3 anos. Qual que é a importância, na sua avaliação, dessa resposta institucional?
É uma situação inédita para esse governo, porque tradicionalmente a pauta dominante em nível retórico de lidar com a situação da segurança pública, quando se tratava de forças progressistas, era sempre lembrar mais de um contexto de prevenção, né? Investimentos em educação, investimentos em geração de emprego, no contexto de assistência social mais ampla, no contexto de urbanização, moradia e serviços públicos dentro de regiões periféricas, dentro de favelas, sendo que, vista o nível de emergência, acho que ficou bastante claro para o governo que, se não for reforçar medidas relacionadas ao policiamento, a situação efetivamente não vai melhorar rápido o suficiente. Pode gerar, então, uma situação de pânico no contexto da população e, evidentemente, um custo político muito alto. Então, o governo está, de alguma maneira, buscando reconciliar a forma antiga de tratar esse tema com um modelo mais pragmático para o curto prazo, muito focado no reforço ao policiamento. É um equilíbrio muito difícil de navegar. A gente viu declarações polêmicas, por exemplo, tanto do governador da Bahia, do secretário executivo do Ministério da Justiça, que repercutiram bastante negativamente para os dois. E isso só mostra o desafio que esses oficiais responsáveis, mais associados ao campo da esquerda, têm hoje em dia em termos de lidar com uma situação cada vez mais complexa, né? Tem um outro ponto que chama atenção, Andrei, nessa questão, que é o comparativo entre governos Lula e Bolsonaro nessa área. A segurança pública também, né, é a única área em que o governo Lula não é considerado melhor que o governo anterior de Jair Bolsonaro, ainda que por pequena margem, né, no levantamento da Atlas. Como que a gente pode entender esse resultado, né, em um contexto que a gente já entrevistou, por exemplo, aqui no programa Mundo Político, especialistas em segurança pública, que tem muitas críticas à gestão Bolsonaro na área também? Bom, a gestão da segurança pública foi, desde o início, uma marca para o bolsonarismo. Aquele discurso de mão dura contra a corrupção e contra o crime, desde o início da ascensão política do Jair Bolsonaro até a campanha para a reeleição, em que ele não conseguiu vencer. Isso se estabeleceu como um marco para o campo conservador e continua até hoje. Muitos desses especialistas que você citou apontam para o conflito entre o discurso e as entregas, e o fato de que hoje a gente lida com uma situação no campo da segurança que, ao longo dos 4 anos de mandato do presidente Bolsonaro, não melhorou tanto. E a situação continua piorando ao longo deste ano, dentro deste novo mandato do presidente Lula. Então, acho que o resultado da pesquisa mostra, que é assim um empate quase perfeito entre quem considera que a situação da segurança hoje é gestionada de maneira melhor pelo governo Lula em comparação com o governo Bolsonaro. Ela reflete de fato uma situação muito ruim na segurança pública que se manifestou ao longo dos dois governos, tanto é que não dá para que o eleitorado aponte que uma das duas gestões conseguiu lidar com o tema de maneira muito melhor que a outra. A diferença é que o governo Lula ainda tem 3 anos pela frente para lidar com esse desafio, e vamos ver se existirá ao longo desses anos pontos mais tangíveis para que a gente possa fazer uma avaliação a nível de resultados. O que a gente tem hoje a nível de resultados é que são dois governos que não ofereceram, de ponto de vista das estatísticas,
uma resposta efetiva para a diminuição da criminalidade, principalmente da criminalidade violenta. São pressões que crescem nesses dois governos, né? As pressões em torno da segurança pública. Sim, sem dúvida. Há também um fato muito específico sobre a politização deste assunto, que é o potencial de viralização desses eventos violentos. Cada vez mais se popularizaram no Brasil as câmaras de segurança. Então, há uma avalanche de conteúdos diários nas redes sociais mostrando roubos, assaltos, assassinatos, toda a indignação e comentários que vem por parte de uma população assustada cada vez mais e revoltada com a situação que as suas comunidades enfrentam. Nesse contexto, eu acho que o governo atual e o governo anterior entendem que o custo político é muito alto. É uma situação que precisa mostrar melhoria, sendo que essa melhoria, até se tiver a nível das estatísticas, vai ser difícil de comprovar no contexto tão amplo de discussão pública a partir desses conteúdos audiovisuais que chegam e viralizam nas redes sociais o tempo inteiro. Acho que será interessante ver se experiências, inclusive o governo da Bahia vem investindo nisso, o governo do Rio de Janeiro também, acho que são os dois governos que lidam com algumas das situações mais dramáticas em termos de segurança pública no país, e os dois governos, mesmo com orientações ideológicas bem diferentes, vem investindo em monitoramento inteligente por câmeras de segurança e reconhecimento facial para lutar contra a impunidade, identificar criminosos e trazer eles à justiça. Por enquanto, não vemos a aplicação dessas soluções em larga escala, sendo que aos poucos, provavelmente as forças de polícia vão inovar cada vez mais no uso dessas ferramentas e a gente poderá, a partir disso, esperar melhoras em termos dos indicadores de segurança. Andrei, agora as avaliações positivas, né? Com ótimo e bom nesses dados setoriais do governo aparecem aí no topo do ranking Direitos Humanos, Relações Internacionais e Políticas Sociais. São áreas onde o governo adotou ali claras mudanças de rota em relação à gestão anterior. Tem sido um caminho exitoso e há potencial nessas áreas de se melhorar esses índices? O resultado para relações internacionais reflete um retorno mais intenso do Brasil na agenda internacional. Durante o governo do Jair Bolsonaro, também por conta da configuração política em outros grandes poderes, por exemplo, a vitória do Joe Biden nos Estados Unidos, presidentes como Macron na França, existia um certo isolamento ideológico do presidente brasileiro. Com um alinhamento progressista no Brasil, junto com esses governos externos, acho que foi um pouco mais fácil para o Lula reinserir, né, o Brasil na pauta internacional de discussões, principalmente aproveitando também a grande preocupação que existe por parte de outros poderes ocidentais com o tema da destruição da Amazônia, do deflorestamento, da agenda climática global. Lula, a partir disso, eu acho que aproveitou bastante bem os primeiros meses, teve uma agenda muito intensiva de viagens, acordos com outros países em diversas pautas estratégicas para o Brasil, desde a pauta ambiental até a pauta econômica. E ele também voltou para um dos temas preferidos das gestões anteriores do PT, em termos internacionais, que era de reforçar a agenda do Sul global, principalmente a partir da agenda de expansão dos BRICS. Isso se reflete também na percepção popular sobre o tema. Então, geralmente, entre os setores bem avaliados do governo, o tema das relações internacionais
acaba sendo um que pontua bem acima da média de outros setores. É importante também destacar que isso não quer dizer que as pessoas não identificam alguns erros em matéria de política externa que o governo possa ter cometido, na opinião de muitos, como, por exemplo, a aproximação com o regime da Venezuela, do Nicolás Maduro. É, a gente, em algum momento, mostrou que uma maioria considerava que um dos maiores erros do governo Lula, de fato, foi ter convidado o Nicolás Maduro para visitar, numa agenda oficial, o Brasil. Também tem uma pauta mais problemática dos empréstimos do BNDES para outros países da América Latina. Muitos desses empréstimos no passado, empréstimos para outros governos da região, não foram pagos. É um fato bastante bem conhecido e então isso gera uma certa oposição. Sendo que mesmo com essas nuances, a agenda internacional continua sendo um dos destaques bem positivos para o governo Lula. Junto com isso, a pauta ambiental, e as duas vêm muito alinhadas uma com a outra, porque o Brasil estava sofrendo muita pressão internacional durante o governo Bolsonaro para conter índices cada vez maiores de deflorestamento na Amazônia. Na medida em que esses líderes internacionais buscaram conversar com o Lula, logo depois da sua eleição, uma das pautas que sempre chegava em primeiro era a pauta da Amazônia, e então essas discussões acabaram refletindo também uma mudança do governo brasileiro em termos da proteção e da política ambiental. Uma das crises enfrentadas pelo governo logo no início foi a crise dos Yanomamis, e foi uma resposta bastante contundente, bastante rápida que o governo deu em termos de ajuda humanitária para aquelas comunidades. Então, de alguma maneira, essa pauta ambiental se consolidou como um destaque bastante positivo. Certamente, acho que ajuda também a figura da Marina Silva como gestora dessa parte do governo, uma figura reconhecida no Brasil e internacionalmente pela sua trajetória bastante impressionante. E de grande apreço e profissionalismo em relação as expectativas econômicas, né, é um tema que sempre tem muito peso nas avaliações de qualquer governo. Como elas estão nesse momento, após a aprovação do arcabouço fiscal e com discussões aí de reforma tributária em andamento, desemprego também registrando uma trajetória de queda? É uma pauta que eu diria que é contraditória, né? Se há uma certa tentativa de consenso de que o governo está indo bem na pauta internacional, na pauta ambiental, de que está indo mal na pauta da segurança pública, por enquanto. Isso falando talvez até mesmo dos simpatizantes, dos defensores do governo atual. Quando se trata da pauta econômica, a situação parece muito mais contraditória e volátil. De um lado, temos tido uma atuação muito forte do ministro Fernando Haddad para a aprovação não apenas do arcabouço fiscal, mas de algumas reformas muito importantes, como, por exemplo, a reforma tributária. Sendo que, em termos de indicadores efetivos, quando a gente olha para as contas do governo esse ano, elas estão no vermelho de um jeito que não estiveram por mais de uma década, né? Então, há muitos sinais positivos em termos da responsabilidade fiscal que o governo está buscando demonstrar, sendo que isso sempre está com um olhar para um futuro meio incerto. Então, é sempre uma promessa que não sabemos se vai ou não se concretizar. Por conta disso, também a importância da pauta atual no Congresso Nacional, de taxação de offshores, de fundos exclusivos, como um efeito benéfico para o orçamento dos próximos anos, que essas novas fontes de receita poderão trazer. A nível da percepção pública,
A avaliação positiva do presidente Lula, Andrei, né, ela estagnou nessa série temporal da pesquisa Atlas. Está aí em 51% desde a eleição. É a dificuldade de se quebrar polarizações na sociedade? É, essa estagnação, a gente já tem aí 5 pesquisas mostrando a imagem pessoal do presidente em 51%. É uma estabilidade bem impressionante, que de alguma maneira mostra a resiliência do Lula, mas também um grande desafio. O desafio é em termos de quebrar a resistência dentro de uma parcela muito organizada de oposição dentro da sociedade. Isso mostra que mesmo o governo performando bem pela frente, será muito difícil o Lula conseguir reduzir a rejeição que ele tem dentro de certos setores da sociedade, muito por conta do enraizamento de percepções relacionados ao escândalo da Lava Jato, as investigações que aconteceram relacionadas às esquemas de corrupção da Petrobras. Isso quer dizer também que, ao mesmo tempo que é muito difícil que o Lula possa ganhar novos simpatizantes por conta dessa rejeição muito consolidada, é mais fácil, provavelmente, para que ele possa perder apoio em decorrência de desafios pontuais do governo, desafios principalmente de ordem econômica e também na segurança pública. Será, então, assim, um caminho difícil para o presidente trilhar. Talvez não é apenas o caso do Lula. Se a gente fosse ter tido um resultado diferente na eleição e o Bolsonaro, por pouco, né, no final não ganhou, alguns 2, 3 pontos percentuais, provavelmente a gente veria um cenário desafiador de maneira muito semelhante. Isso demonstra uma solidificação de clivagens que não são mais apenas de natureza política dentro da sociedade, eu diria que são clivagens que caracterizam talvez uma espécie de guerra cultural. Vimos, por exemplo, a eleição de conselhos tutelares no país ao longo das últimas 2 semanas. E quase nunca, pelo que eu lembro, pelo que eu posso lembrar, essa eleição despertou tanto interesse, tanta Repercutiu mobilização e bastante, tanta solicitação. mobilizações. Tiver lançamento de filmes e nos cinemas e uma mobilização de audiências a partir de essa lógica de guerra cultural. Isso é algo inédito para o Brasil, né? Algo novo. E mostra que mesmo depois do período eleitoral, essa polarização ficou dentro da sociedade e ela tende a estruturar de maneira muito constante o apoio que figuras políticas têm. Então, mesmo com erros e com acertos, eles preservam as suas bases. Isso, ao mesmo tempo, os ajuda e também os prejudica. Os ajuda no contexto de épocas difíceis, que aconteceu com o presidente Bolsonaro, por exemplo, durante a pandemia do Covid-19. Foram centenas de milhares de mortes, e mesmo assim ele conseguiu preservar o seu capital político. Também é um desafio agora para o presidente Lula. Ao longo deste ano, a pauta foi principalmente uma pauta positiva, a recuperação econômica, diminuição da inflação, uma aprovação de diversas reformas, e a aprovação dele não reagiu, ela não subiu tanto, ela se preservou mais ou menos no nível que existia já quando ele foi eleito. Então, é uma âncora, né? Uma âncora boa em tempos difíceis, talvez uma âncora ruim em tempos quando o governo esperaria que, a partir dos seus sucessos, a aprovação poderia crescer mais.
Andrei, a gente está chegando mais para a reta final da nossa entrevista, mas ainda preciso falar com você sobre o STF, né, que está cada vez mais no centro de decisões políticas do país. A pesquisa Atlas traz esse recorte da imagem do tribunal e de seus ministros. O que tem de mais relevante nisso, nos dados mais recentes? A gente decidiu fazer uma pergunta para testar aquela frase que ficou muito polêmica de um dos advogados de um réu pela invasão do Congresso no 8 de janeiro, que falou que a imensa maioria dos brasileiros odeia os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente escolheu testar essa hipótese na prática. A gente viu que, de fato, os brasileiros não odeiam, a imensa maioria não odeia os ministros do STF, apenas 16% disseram odiar, mas uma maioria tende a ter uma opinião negativa para talvez pelo menos 2, 3 ministros da Corte. Isso também quer dizer que tem mais brasileiros que dizem desconfiar do STF, que dizem confiar, né? E que muitas decisões recentes do STF têm despertado uma certa desaprovação. A gente viu principalmente isso em relação a uma decisão do Dias Toffoli sobre a anulação das provas da Odebrecht. A gente tem aí mais de 60% da população brasileira que diz estar em desacordo com a decisão que foi tomada de anulação dessas provas. Existe uma certa diversidade de opiniões também. O ministro mais avaliado é também o ministro que desperta mais oposição, talvez, é o Alexandre de Moraes. As taxas de favorabilidade menores, mesmo no contexto em que o nível de conhecimento e talvez por conta disso o nível de rechaço não seja tão grande, se relaciona principalmente aos ministros que foram indicados pelo Jair Bolsonaro, no caso Nunes Marques, André Mendonça, onde até uma boa parte da base bolsonarista tende a ter uma opinião negativa sobre esses ministros, percebendo talvez um nível de lealdade inferior ao que eles desejariam ou que tivessem esperado desses ministros em relação a pautas que são caras para o bolsonarismo. Andrei, muito obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político, mais uma. Bom trabalho aí à frente das pesquisas da Atlas. Muito obrigado pelo convite. Até a próxima. Eu conversei com Andrei Roman, CEO da Atlas Intel. Falamos sobre o quadro revelado com os principais resultados da pesquisa mais recente do Instituto sobre a avaliação do governo Lula, imagem do STF e expectativas econômicas na sociedade brasileira. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.